Esqueço do enquadramento. Bom, tá gravando. 5/4, famoso 5/4, véspera do dia 6/4, nono ano F, professor Robson. A gente hoje vai ver do material de recomposição, medidas e porcentagem. Pessoal, eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior nesse lance de medidas, até mesmo porque esses dias aí a gente já viu bastante coisa de porcentagem. E quando a gente fala de medidas, a gente invariavelmente vai usar unidades de medida. Se for de comprimento, de distância, a principal é a utilização do metro. Metro, inclusive, ele é uma medida universal, tá? Medida científica, digamos assim. Mesmo outros países que não usam o metro como a principal medida, quando vai trabalhar ou fazer um processo científico, eles têm que converter para metro, tá? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles não usam metro. É outra coisa. Eles usam jardas, polegadas para coisas menores, né? Jardas para objetos médios, medir uma mesa, uma coisa assim, tá? E milhas para falar de distâncias maiores, cidades e coisa e tal. Então eles usam outras medidas, mas quando vão fazer um processo científico, eles têm que passar para metro, que é uma medida universal. Bom, além do metro, se a gente pegar e dividir o metro em 10, a gente vai ter o decímetro. Decímetro. O decímetro é 1 metro dividido por 10. Vocês viram que a minha voz está esquisita, né? Eu tô meio rouco. Achei que tinha sarado e... Tá? Então vai ser 1 metro dividido por 10. Dá 10 centímetros. E de vez em quando a voz volta, de vez em quando... Tá parecendo a voz de adolescente quando tá trocando de voz. Enfim, não tá muito bom não. O símbolo é um dm, tá? Aqui faltou colocar o símbolo do metro, é o m, né? Decímetro é m. Isso aqui vocês usam muito pouco. Não sei nem se vocês conhecem. Mas quando a gente for trabalhar com litragem e não com medidas de comprimento, medidas de capacidade, vocês vão ver que a gente vai usar muito o decímetro para conversão. Bom, além do decímetro, tem o centímetro, decímetro, que é 1 metro dividido por 100. O símbolo é o cm, centímetro. E esse primeiro aí, ó, daí? Decímetro. E a gente ainda tem um milímetro. Milímetro. Que é 1 metro dividido por 1000. E o símbolo é um mm. Embora a gente use pouco, acho que o milímetro vocês conhecem, né? Tem na régua ali, aquele entre o 1 e o 2, aqueles 10 risquinhos, é 1 milímetro, né? O que mais que eu posso falar aqui? Então, daqui a pouco a gente vai fazer algumas conversões, e essas conversões que eu tenho visto os alunos sofrerem bastante. Bom, medidas maiores que 1 metro. Vai ter o decâmetro. Um decâmetro são 10 metros. O símbolo é um dan com D maiúsculo. Aí tem o hectômetro. Hectômetro são 100 metros. Daqui sai uma medida importante. Você já ouviu falar em hectare? Esse barulho é do meu aparelhinho, que fica fazendo de vez em quando uns barulhos que eu não consegui identificar ainda como que para eles.
Mas estava falando do hectômetro. Hectômetros são 100 metros. Se você fizer 100 metros aqui, 100 metros aqui, tá? Um quadrado de 100 metros por 100 metros, você tem 1 hectare, tá? Às vezes o pessoal fala aí de hectare, não é alqueire não, tá? Alqueire é outra medida completamente diferente. O hectare vem do hectômetro, é uma medida, um quadrado de 100 por 100. É mais ou menos, para vocês saberem a dimensão, é mais ou menos uma quadra nossa aqui, tá? 100 metros por 100 metros, ok? Deixa eu apagar aqui só por curiosidade. E além disso nós temos o famoso quilômetro. Mas quilômetro aí é par. Que são 1000 metros. E o símbolo km. Tranquilo, gente? Esses daqui, ó, que eu estou fazendo uma bolinha, a gente usa muito pouco, quase nunca usa. Mas quando a gente vai fazer conversões, a gente vai precisar passar por eles, tá? Por que fazer conversões? Se vocês olharem na questão 12 mesmo, lá da atividade 1 da lição 2, tem um exercício, tem um retângulo, tá? Aqui está escrito 40 centímetros e aqui está escrito 1 metro. Nós não conseguimos fazer cálculos com medidas diferentes. Então, ou você transforma esse 1 metro em centímetros, seria 100 centímetros, ou você transforma esse centímetros em metros, seria 0,4 metros. Ok? 0,04. Não, 0,4 mesmo. E aí, gente, vou contar um segredinho aqui para essas conversões. É fácil, mas geralmente os alunos se perdem. A gente vai fazer algumas conversões bem rápidas e depois, assim, guarda isso daqui, essa informação. E o que eu vou falar para vocês? Quando tiver que calcular área e ter que fazer conversões em área, faz primeiro a conversão, começa a conta desde o início com a unidade que você tem que fazer lá no final, tá? Porque a hora que a gente chegar em área ou volume, vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá, deixa eu ir passando aqui, ó. A conversão a gente tem que fazer uma escala. Então eu vou ter o quilômetro, fazer um risquinho assim. Nossa, era para ficar reto o risquinho. Aí. Depois, o hectômetro, colocando na ordem, tá? Decâmetro. Fica o risquinho. O metro. O decímetro. O centímetro. E por último, milímetro. Bom, eu vou fazer duas linhas aqui para vocês verem o que acontece. 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, que são 100 centímetros. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1000 milímetros. Guarda isso daqui, vou até colocar em outra cor, porque aqui ia diminuindo, ó. Ficaria 0,1, aqui 0,01 e aqui 0,001. E isso é um pouco ruim de trabalhar, esse monte de vírgula, um monte de zero aqui. Aí eu costumo fazer uma outra escala. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então é só ir aumentando o zero aqui, ó. 10 hectômetros são 1000 metros. Tá certo? Tá. E 100 decâmetros é a mesma coisa que 1000 metros. Para cá, já vai começar a ficar muito cheio de zero. Começa a confundir a cabeça da gente. 100 mil, 10 mil. Aqui ia ser 100 mil. E aqui 1 milhão. Eu coloquei de propósito aqui uma cor mais clara,
Porque geralmente a gente vai usar para fazer as conversões essas cores mais escuras. Então vamos supor, deixa eu pegar uma outra cor. Fala um número aí para mim. 8? 8 eu não gostei, vou pôr 38. Vamos supor que eu tenho aí 38 decâmetros. E por algum motivo, alguém bolou um exercício que queira que você transforme 38 decâmetros em centímetros. Isso é chato pra caramba. Porém, se vocês pegarem a ideia, é fácil. Vocês concordam que cada vez que eu venho para cá vai aumentando os números? Cada vez que eu ando para esses lados, aumenta. O número fica maior. Vou colocar aumenta, eu vou colocar maior. Para lá, o número fica maior. Para cá, o número obviamente vai ficar menor. Veja, aqui é 1000, aqui é 1. 1 é menor que 1000. Então o número que a gente vai ter para cá vai ser maior do que 38. Cada vez que eu ando uma casa, eu vou aumentar um zero. Se é centímetros, ficou 38.000. Conseguiram entender? Dá até para contar o seguinte, se é só assim, ó, 1, 2, 3 casas, vou acrescentar 3 zeros. Simples assim. Só se fosse para chegar no quilômetro, o cara fez o exercício lá com decâmetro e pediu a resposta em quilômetro. Vou ter que diminuir, não vou? Diminuiu? Era 38, ficou 3. Vou ter que diminuir de novo. Era 3, ficou 0. E é desse jeito que a gente faz, pessoal. Eu acredito que seja o jeito mais rápido. Aí, para você fazer usar esse método, você tem que decorar isso aqui, ó. Mesmo as medidas que a gente nem usa, você meio que acaba tendo que saber, porque você vai ter que passar por eles. Tá? Essa ordem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, precisa saber. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos supor, dá para fazer até com número com vírgula. Fulano de tal mede 1,72 m. Quanto que ele mede em milímetro? Tu tem que chegar aqui, ó. São 3 casas. Vou fazer aqui, ó, 1,72. 1, 2, 3. Vai ficar 1720. Se você não conseguiu fazer direto, vai assim, ó. 17,2. 172. Quando vem pra cá tem que aumentar 1. Só acrescentar esse zero aqui, ó. Ok? Se por algum motivo você quer saber qual que é a sua altura em quilômetro, você vai ter que vir para cá. Então vai diminuir. Vai diminuir, a vírgula vem para cá. 0,172. 0,0172. 0,00172. De forma que essas conversões são fáceis. Você precisa decorar, saber de cor salteada essa ordem. Tá? E aí você vai fazendo esse joguinho. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Tranquilo? Bom, aí nós temos o seguinte. O que eu ia falar para vocês é assim. Invariavelmente vão aparecer exercícios com cálculo de área. Área vai ser metro quadrado. Eu vou ter as mesmas unidades de medidas, tudo com esse doisinho. Metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado e tudo mais. Tá? O problema é o seguinte, se você for fazer essa conversão de novo, vou colocar uma cor aqui só para eu apagar, tá? Se for metro quadrado, a relação vai ser 1, 100,
10 mil, e aqui eu nem sei mais, eu não uso isso. É mais difícil. É por isso que eu falei o seguinte: você vai fazer um exercício, tem centímetros, tem metros e não sei o que. Você olha no exercício, o exercício está falando assim, ó, quero a resposta em metro quadrado. Já converte tudo para metro quadrado desde o início e faz a conta com metro quadrado. Ou o contrário, você olha lá para a resposta está falando em centímetros quadrados. Então já converte no começo e faz todos os cálculos com centímetro. Vai ser mais fácil do que você, depois que fazer a conta, ficar fazendo conversão com metro quadrado para centímetro quadrado, para quilômetro quadrado. Dá um trabalho danado. E a mesma coisa, pessoal, para quando vocês forem trabalhar com volume. Volume, ele é dado em metro cúbico. Sempre que aparecer metro cúbico, você está trabalhando com volume. O que é um volume? Vamos supor que você queira saber quanto de areia cabe numa caixa que mede Está aparecendo uma caixa? Está aparecendo caixa? Se pintar as laterais. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou pintar só o fundo. Só a parte de baixo. Ah, vocês estão querendo demais também. Vamos lá. Vamos supor que você pegou uma caixa lá que tenha... Opa, era para ficar preto. 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. E você quer calcular o volume. Como que você vai fazer? É só multiplicar 40 vezes 40 vezes 40. Multiplica os três valores, tá? Vai ficar 40 vezes 40 vezes 40. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 vai dar 64. Como tem 3 zeros, 6.400. Aliás, 64 mil. 64 Não conheço mil essa. o quê? Alexa. Ah, Alexa ligou. Desliguei. 64 mil centímetros cúbicos. Ok? Professor, e se ele estivesse pedindo para transformar, fazer esse cálculo com metros e não em centímetros quadrados? É isso que eu falei. Então você não vai fazer essa conta aqui, ó. Você já vai transformar esses 40 centímetros em metro, lá no começo. Vou fazer em verde, tá? Como é que eu faço para transformar 40 centímetros em metro? Você vem aqui, ó, 40 centímetros. Eu preciso chegar aqui no metro. Ele vai diminuir para cá, vai diminuir para cá. Então, 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. E você faz a conta com 0,4 metros, 0,4 ou só 0,4 metros, 0,4 metros. Vai ficar, tá acabando minha folha aqui. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Vou usar a calculadora, mas vai dar, eu acho que vai dar isso aqui, ó. Vamos ver se eu estou certo. Opa, não é esse, é esse. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Errei, hein? 0,64. Coloquei um zero a mais. Ok? Então faz a conversão antes. E aí o resultado, porque você transformar isso daqui
nisso daqui, com aquelas conversões, é bem chato. É bem chato mesmo. Tá? Que mais? Quando a gente for falar de volume, vocês já olharam a conta de água de vocês? Da casa de vocês? Vocês viram se é volume ou se é litro? Já viram ou não? Justamente, se vocês olharem, é uma curiosidade que geralmente os alunos, só quando eu pergunto que eles vão lá ver. Quando chegar na casa de vocês, vocês veem a conta de água, dá uma olhadinha lá na unidade, a gente acha que é em litros. Ah, gastei 5.000 litros, 10.000 litros. Não é assim. É dado em volume. É dado em metro cúbico. O que é um metro cúbico? Pensa numa caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. A caixa, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso é 1 metro cúbico. Enche ela de água. Isso é 1 metro cúbico de água. Se você gastou 30 metros cúbicos de água, significa que você gastou 30 caixas dessa. É água para arrebentar, é uma piscininha. Sim. Já vou fazer essas medidas. E aí, pessoal, volume é medidas em centímetros. Litro é capacidade. Acredito eu não olhei todos os exercícios, mas tem alguns exercícios que estão pedindo para você fazer a conversão de volume para medidas de capacidade. Tá? Volume é dado em metro cúbico ou qualquer medida ao cubo. Centímetro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico, qualquer um deles. Tá? Capacidade é dado em litragem, em litros. E do mesmo jeito, vou colocar um L aqui, ó. Do mesmo jeito que tem decímetro, vai ter decilitro, centilitro, mililitro. O que a gente usa, eu vou fazer um resumo aqui porque já está quase batendo o sino. Por isso que eu falei, nem começa e já terminou. Mililitro. O que a gente usa no final das contas é litro e mililitro. Vocês já viram algum problema que apareceu quilolitro? Alguém perguntando quantos quilolitros tem alguma coisa? Mililitro ou mililitro? Mililitro. Sim, ml. Se você pegar um remédio, frasquinho daqueles de xarope, vai estar escrito em ml, mililitros. Tá? O que eu quero que vocês entendam, o que é um mililitro. Primeiro, o que é um litro? Eu sei que a pergunta parece estranha, professor. 1 litro é 1 litro. Você pega lá 1 litro de leite, é uma caixinha lá de 1 litro. Tá. A questão é que esse 1 litro ele foi inventado. Se você pegar, de novo, vou fazer aquele cubo. Quero ver vocês fazerem mais bonito, hein? Ué, professor, deixa assim mesmo? Não. Se você pegar aqui, ó, 1 decímetro. 1 decímetro são quantos centímetros? Um decímetro são quantos centímetros? 10. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso daqui é 1 litro. Ou seja, respondendo aqui, ó, o que é 1 litro? 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? É 10 centímetros
vezes 10 centímetros, vezes 10 centímetros. Vai dar 1000 centímetros cúbicos. Bom, aí é que eu quero fazer um desenho para ver se vocês entendem. Vou eu desenhar cubo de novo. Vou até apertar, agora eu vou com o mouse. O mouse me ajuda. Acho que se eu fizer um pouquinho mais fino, show de bola. Opa, você faz aí que eu gostei. Aumentar o zoom. Cadê ele? Aí tá bom. Reta. Se eu acertar o primeiro, o resto vai ficar muito show de bola. Não, senão não vai caber na tela. Ctrl C, Ctrl V, não deu certo. Faço outro. Mais ou menos. Deixa eu dar uma melhorada, aumentar mais o zoom um pouquinho. Cadê minha borracha? Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Vamos diminuir o zoom, diminuir o zoom, diminuir o zoom. Tá bom aí. Que lindo! Vou pintar ele em homenagem às meninas, vou colocar rosa. Que lindo, professor. Vermelho agora, professor. Violeta, lilás e vermelho. Vermelho. Olha que lindo. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Imagina que isso daqui tenha 1 centímetro aqui. Um centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de profundidade. Tá? Um dadozinho assim, bem pequenininho. Eu vou precisar apagar, porque senão eu não vou conseguir copiar. Essa borracha também podia ser um pouquinho maior, né? Nossa, agora aumentou pra caramba, agora sim. É isso mesmo? Putz. Mais fácil é fazer assim, ó. Deixa eu ver a hora. Ih, já vai bater o sino. Ai, que raiva. Não vai dar pra mostrar tudo. Então imagina o seguinte. Vamos lá. Quantos dadinhos tem agora? Muito bom. Vamos de 2 em 2. E agora? 4. E agora? 8. 6. Agora 8. E agora? 10. Parei onde eu queria. 1 decímetro. Certo? 1 decímetro. Se cada ladinho dele tem 1 centímetros, eu coloquei um enfileiradinho do outro, tem 10 centímetros aqui. Bom, tem 10. E agora? 20. 20. Deixa eu só melhorar aqui. Vamos de 2 em 2. Acho que para baixo não vai ficar melhor. Aí. 20, agora tem 40.
Sim. Sim. Quer ver como que a filha dela tá, irmão? Fala pra ele esperar 5 minutinhos que eu desço lá. Já vai bater o sino, eu tenho que trocar todas as minhas bagunças aqui pra outra É do sala. 8º E, tá? Tá. $60 e já vai bater o sino também. Caraca, ó, 24 na frente. 80, Não, amarelo, rosa. Não, vermelho. 100, 100. Quero ver vocês fazerem esse desenho no caderno, hein? O quê? Agora tinha 100, agora tem 200. 200, 300, 400, 500. A ideia é essa, chegar no 1000. 400. Vai tirando aqui bastante. E é um prédio. Prédio. Demora Vai demais. ser um prédio. O pessoal tem a imaginação boa aí. Quanto? 800. 600, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem 800. E agora tem 1000. Só que tem um detalhe. Tem um detalhezinho. Se tem 1000, significa que aqui, desse lado, tem 10 centímetros. Aqui. Opa! Aqui tem 10 centímetros. Aqui tem 10 centímetros. Aqui tem 10 centímetros. Certo? Isso daqui, gente, é 1 litro. 1 litro. Hã? 1 litro é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Reparem que cada quadradinho desse aqui, agora eu vou pintar em azul em homenagem aos meninos. Azul, azul e azul. Cada um desses aqui é 1 centímetro. 1 centímetro. Só que tem 1000 desses aqui. A gente contou. Tem 1000. Cada quadradinho desse daqui é 1 mililitro. Ok? Pessoal, tenta fazer os exercícios das